capítulo de número 7, nós vamos falar sobre a parábola dos dois fundamentos, né? E esta parábola nós vamos tratar, amados irmãos, com vistas à prática, né, que traz os resultados. A prática que traz os resultados. Porque nós precisamos compreender esse significado da oração, orando e tendo intimidade com Deus. E precisamos entender também que os resultados que nós recebemos na nossa vida não é só de ouvir a palavra, mas é principalmente de praticar a palavra no nosso dia a dia. Nós temos um problema muito sério, né? Que às vezes nós vamos à igreja, seja numa escola dominical, seja num culto à noite, seja num estudo bíblico, seja num dia de oração. Às vezes nós guardamos alguma parte apenas da palavra na nossa mente, no nosso coração. E esquecemos dos desafios que essa palavra coloca para nós, para o nosso dia a dia. Nós temos que entender que é a prática que vai trazer os resultados para a nossa vida. Vamos lá. Mateus 7, do 24 até o 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Há alguns dias atrás, nós ouvimos falar da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e estivemos orando, inclusive, por essa cidade, pelo que aconteceu ali, né? Muitas pessoas vieram a falecer, pessoas perderam seus entes queridos, outras famílias perderam tudo o que eles tinham, né? Porque eles tinham construído as suas casas em lugar de risco. E veio a chuva, choveu, molhou muito o morro, e o morro desceu como uma lama, né? Lá de cima para baixo. E casas vieram junto com essa lama, e essa lama inundou também toda a cidade. Isso demonstra exatamente a imprudência por parte do homem quando da construção nesses locais. E é exatamente isto que essa parábola conversa conosco nessa noite, que Jesus fala conosco nessa noite, né? Então vamos pensar aqui na parábola, depois nós vamos imaginar essa situação novamente. Então, já dei a ideia, né, para nós olharmos para essas casas que são construídas nos morros, ou que estão construídas, né, em lugares de areia, arenoso, né? Quem conhece Santos, né, quem já foi em Santos, já viu aqueles prédios, né, que eles estão ali meio que torto. Por que motivo? A base deles deu uma movimentada. Eles conseguiram segurar, mas a base deles deu uma movimentada, porque eles foram construídos em lugar arenoso. Essas casas, né, que são construídas, né, nessas serras, têm uma facilidade para vir abaixo muito grande quando tem chuva. Vemos também, quando nós chegamos, né, em São Paulo, nas cidades grandes, aqueles barracos que são construídos também na margem das ruas, né, ali. Muitas vezes nós vamos, pegou fogo. Por que pegou fogo? Porque foi construído num lugar que não devia ser construído. E porque também eles fazem gato de energia, né? Eles pegam a energia do poste de forma irregular e aí acabam incendiando todo aquele barraco. Também isso se chama imprudência por parte das pessoas. E quando nós estamos olhando, amados irmãos, para esse texto aqui, Jesus está falando, nós olhamos exatamente esses dois tipos de construção, né? Aquela construção que foi realmente
bem estruturada, que tem um bom alicerce, e aquela construção que não tem um bom alicerce. Hoje existe um tipo de construção que está sendo muito usado, principalmente em casas populares, né? Que é o sistema de radier. Constrói-se um alicerce, né? Com algumas brocas ali, e depois levanta a casa em cima daquele alicerce. Não tem as colunas, as vigas, como se costuma fazer para levantar uma casa, né? Como é uma casa leve, não tem tido problema, né? Mas uma casa dessa em lugar arenoso, certamente que a pessoa, o dono da casa, teria problemas, né? Porque ela não suportaria, a terra iria se movimentar. E Jesus está falando exatamente sobre esses dois tipos de construção. Uma construção que é bem feita e outra construção que não é bem feita. Uma construção que é feita num lugar onde você consegue um bom alicerce e um lugar onde você não consegue fazer um bom alicerce. Aí depende daquele que está construindo. Ainda esses dias alguém comentou comigo que ele pegou uma planta do engenheiro e foi para ver o local onde ele ia construir, né? Aí ele chegou lá e mediu o terreno, mas espera um pouquinho. Essa casa não cabe aqui dentro desse terreno, né? Aí ele mandou chamar o engenheiro. Mas, rapaz, como é que você faz com isso aqui? Essa casa não cabe dentro desse terreno aqui. Eu falei, como que não? Eu fiz assim, assim, assim. É que você esqueceu de medir as paredes. Você precisa diminuir, né, os 20 centímetros das paredes. Senão, não dá certo. A casa que você me deu aqui, a planta, eu vou ter que construir, né, lá na calçada. O que é isso, então? Também uma imprudência de quem? Da parte do profissional. Isso acontece? Isso acontece muito, né? Tanto é que Jesus está falando aqui a respeito daquele homem prudente, né, que fez tudo certinho. E está falando daquele imprudente que acabou fazendo coisas erradas. Às vezes, no dia a dia, né, a pessoa evita de contratar um engenheiro ou de contratar um profissional e acaba fazendo do seu jeito e depois acaba tendo um problema. Então, Jesus está dizendo, precisa ser feito direitinho, né? Precisa ser cuidar dos detalhes, né? E aí ele diz, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vamos lá agora ao nosso texto aqui. Duas coisas primeiro que nós precisamos olhar aqui, né? Que esse texto nos ensina. Primeiro, né, as palavras não substituem a obediência. As palavras não substituem a obediência. Não é de você ficar falando, eu sou cristão, 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 que você se torna um cristão. Não é de você ficar citando a Bíblia que você pratica aquilo que você está citando. Não é de falar muito, né, que você está vivendo realmente a palavra do Senhor nosso Deus, né? Palavras não substituem a obediência, né? Às vezes até a pessoa conta, conhece aquelas pessoas que gostam de contar uma mentira? Ele conta tão bem a mentira que até ele acredita na mentira que ele está contando, né? Ele fala com tanta convicção, né, aquela coisa que você sabe que não é errado, né, que você sabe que não é daquele jeito, você sabe que não é assim na vida dele, mas ele fala com tanta convicção aquilo que as pessoas acabam acreditando. Mas nós temos que compreender, amados irmãos, que Jesus está nos ensinando que as palavras não substituem a obediência, que nós precisamos ser obedientes. Ele diz, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Versículo de número 21. Quem é que vai herdar os céus? Aquele que faz a vontade de Deus. Não é aquele que fala a respeito das coisas, mas é aquele que faz a vontade de Deus, é aquele que vive a vontade de Deus, é aquele que serve ao Senhor nosso Deus, aquele que vive o Evangelho de Cristo Jesus, né? Lá em João 4:34, Jesus diz que
A comida e a bebida dele é fazer a vontade de Deus. Jesus veio para cumprir a vontade de Deus, e Ele quer que nós também estejamos fazendo o quê? A vontade dEle. Eu sei que você tem muitas coisas e gosta de muitas coisas, né? E até tem muitas propostas maravilhosas, mas não é desse jeito que o Senhor quer que você viva. O Senhor quer que você viva no centro da sua vontade. Porque até tem um ditado popular, né? Aquilo que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. Não adianta eu vir aqui e falar para os irmãos: olha, irmãos, orar é muito bom, orar é falar com Deus, orar, amados irmãos, é algo tremendamente maravilhoso. Mas se eu não sou uma pessoa de oração, eu posso até falar, mas não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que nós ensinemos a respeito da oração, mas que nós sejamos esses que oram. O Senhor quer que nós falemos do amor de Cristo Jesus, mas o Senhor quer que nós estejamos praticando o amor de Cristo Jesus. E de que adianta eu falar do amor de Cristo Jesus, ensinar do amor de Cristo Jesus, mas eu vejo meu irmão passando necessidade, vejo uma pessoa passando necessidade, mas não sou tocado no meu coração para eu ajudar. Jesus fala a respeito disso. Na parábola do bom samaritano, citamos esses dias já. E o samaritano, que era uma pessoa completamente condenada pelo judeu, é ele que vai lá e socorre aquele homem. Mas os religiosos não socorrem. Então não adianta nós falarmos, nós precisamos obedecer e viver essa palavra. Porque ele diz: ó, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Não são todos, são aqueles que obedecem, são aqueles que praticam, são aqueles que fazem a vontade do Senhor nosso Deus. Segunda coisa que nós vamos aprender, amados irmãos, aqui nesse texto, né? É que as atividades religiosas não substituem a conversão. Preste atenção nisso. As atividades religiosas não substituem a conversão. A sua religiosidade não pode ocupar o lugar da sua conversão. O religioso, ele é simplesmente alguém que cumpre leis, alguém que cumpre propósitos do seu próprio coração ou algum propósito da igreja, mas não cumpre os propósitos de Deus. A pessoa precisa não somente de ser religiosa, de ter uma vida devocional, mas ela precisa de ter o seu coração convertido ao Senhor nosso Deus, para poder fazer a vontade do Senhor, o nosso Deus. Lá no versículo 22, 23 diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade. Mais uma coisa para nós observarmos aqui, irmãos: não são poucos os que fazem por religiosidade. Jesus está dizendo aqui, né, que são muitos aqueles que hão de dizer naquele dia, lá no final dos tempos, quando formos prestar contas para o Senhor, são muitos os que vão dizer: Senhor, Senhor, mas porventura nós temos profetizado no Teu nome, nós não temos feito a Sua obra? Como é que é isso, Senhor? E o Senhor vai dizer na presença de todos: olha, eu sinto muito, mas eu não conheço vocês, porque vocês foram bons religiosos. Vocês foram boas pessoas para ir na igreja. Vocês foram boas pessoas para ouvir o sermão na igreja, né? Até o pastor pensava que você estava ouvindo mesmo que ele estava olhando, mas você estava olhando lá para frente, mas os seus pensamentos e os seus ouvidos estavam ligados em outra coisa. Você foi um bom, né? Uma boa diaconisa, um bom presbítero, um bom pastor, mas o que faltou em você foi exatamente viver essa palavra. Não só ler a Bíblia para pregar, não somente ler a Bíblia por acaso, mas ler a Bíblia para se alimentar dela. Então veja bem, não são poucos os que profetizavam, os que expeliam demônio, os que faziam a obra do Senhor nosso Deus e que não foram reconhecidos na eternidade diante do Senhor. Isso aqui está bem ligado a essa parábola de Jesus.
Como é que você está construindo a sua casa? É num terreno realmente bom? É sobre a rocha, que é Cristo Jesus? Ou você está construindo ali, né, na areia e nem sabe o que vai acontecer no futuro? Por isso você precisa descobrir se você está realmente convertido em Cristo Jesus. Se você tem essa vida em Cristo Jesus. Se você está servindo realmente a Cristo Jesus. Ou se você está fazendo porque você gosta, né, de ter um cargo de liderança. Então você vem na igreja para liderar. Ah, como eu gosto de liderar. E aí as pessoas até te admiram. Olha como ele é um bom líder, hein? Como ela é uma boa líder, né? Ela sabe como fazer as coisas, ela sabe como agradar as pessoas. Mas e o coração? E o coração? É um coração rendido aos pés de Cristo Jesus? Olha, ele prega muito bem, ele ensina muito bem. Mas não é disso que Jesus está falando, só do ensino. Ele está falando a respeito da importância da conversão, do coração, do viver esta palavra no nosso dia a dia. E ele diz: olha, não são poucos, muitos vão chegar naquele e dizer: Senhor, mas nós não pregamos, nós não expelimos demônio, nós não falamos em línguas, nós não fizemos a sua obra, nós não enchemos a igreja, nós não cantamos louvores, nós não estivemos ali. Mas estiveram realmente, mas o coração não estava ali. O coração não se fez presente ali. Detalhes para nós observarmos nessa questão, amados irmãos. Primeiro, Jesus não os conheciam. Por que motivo? Pois eram obreiros da iniquidade. Eram pessoas que viviam com os pés em duas canoas. Estavam com o Senhor, mas continuavam ainda a viver a vida no mundo, a viver a vida no pecado. O Senhor quer que nós vivamos uma vida especialmente para o seu serviço, para o louvor da sua glória. O Senhor quer que nós sejamos exclusivos dele. Diz: ó, vós sois a nação eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Eles usavam aqui o nome de Jesus, mas não o poder de Jesus. É diferente. Os discípulos certa vez ficaram preocupados com as pessoas que estavam falando em nome de Jesus. Aí ele perguntou: Jesus, ó, estão pregando em teu nome, o Senhor quer que a gente peça para eles se calarem? Jesus: não, deixa eles pregarem. Deixa eles falarem. Aqueles que não são contra nós, é porque estão conosco, não deixa eles pregarem. Só que no dia final, cada um vai prestar conta não daquilo que pregou, vai prestar conta daquilo que viveu, se viveu realmente a palavra do Senhor, o nosso Deus. Porque usar o nome de Jesus, qualquer pessoa pode usar. Falar do nome de Jesus, qualquer pessoa pode falar. Mas agora o poder de Deus está presente na vida da pessoa. E estar com a pessoa é diferente. Transforma, muda a vida da pessoa, o coração, o semblante, tudo. E em terceiro lugar, né? Também eles não viviam o que pregavam e ensinavam. É disso que Jesus está falando. Eles não viviam o que pregavam, não viviam aquilo que ensinavam. A nossa vida, amados irmãos, é uma construção diária. Por isso que Jesus conta essa parábola e fala assim: olha, veja onde você está construindo. Você está construindo sobre a rocha, que é Cristo Jesus? Tem certeza que aí é a rocha, que é Cristo Jesus? Ou aí é o seu pedestal? É Jesus que está ali ou é você? Você está fazendo para a glória do nome do Senhor nosso Deus ou para você receber essa glória depois? Aliás, eu falei isso no domingo, né? Se alguém for te elogiar de alguma coisa que você está fazendo, né, para o Senhor, você diga: não, para mim não. Todo louvor, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. E como é gostoso quando a gente entende a mensagem, né? Terminou o culto, eu conversando com o Lucas, né, e com os meninos do louvor, falei assim: olha, o louvor está uma bênção, eu quero dar os parabéns para você. O Lucas falou assim para mim: pastor, toda honra e toda glória ao Senhor nosso Deus.
Amém. É dessa forma mesmo que nós queremos ver as pessoas servindo ao Senhor e dizendo: mas tudo que eu faço para a glória, para o louvor do nome do Senhor, no nosso Deus. Porque, amados irmãos, a prática é que vai trazer os resultados. Resultados não para nós. Eu não quero resultado para mim. Eu tenho que querer resultado para a glória e louvor do nome do Senhor nosso Deus. É para Ele. E por Ele é que nós vivemos, movemos e existimos. Então, esse construtor, né, esse homem prudente, né, ele diz assim: todo aquele que, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, tem que ouvir, mas tem que ter a prática. Não adianta nada ouvir, levar para casa. Não adianta ter só na cabeça. Precisa ter no cotidiano, no dia a dia, na vida. Conhecer o amor de Deus e viver o amor de Deus. Não é só dentro da sua casa sentir o amor de Deus pelos seus. A palavra nos ensina: amar os nossos, amar aqueles que são próximos, amar aqueles que são iguais a nós, é muito fácil. Mas nós precisamos de amar aquele que necessita do amor de Cristo Jesus, né? Aqueles que estão necessitados desse amor de Cristo Jesus. Nós precisamos de ter essa prática do amor fora do nosso arraial, né? Hoje à tarde, quando eu saí da igreja, passei no açougue, eu passei pela vila, né? Aí quando eu olhei lá para a vila, eu vim orando, né? Falei: puxa vida, quantas pessoas aqui, né? Passando necessidade. Passei por uma pessoa assim, estava com um saquinho de pão na mão, mas ele estava tão magro, tão magro, tão magro. Falei: Senhor, tem misericórdia, Pai. Quantas pessoas estão passando necessidades nesse tempo? Não permita que nós fiquemos distantes, não permita que nós não vejamos essa situação, mas que o Senhor abra os nossos olhos para que nós sintamos a dor dessas pessoas, estejamos sofrendo com elas esse tempo em que elas estão sofrendo e ajudando a amenizar a dor delas, para que realmente aí a igreja demonstre e estejamos demonstrando esse amor pela vida das pessoas, e não falando de amor dentro da igreja, e não falando de amor dentro do lar, mas falando do amor de Deus para essas pessoas, e levando o amor de Deus para essas pessoas. Um abraço, uma paz do Senhor, um aperto de mão, uma cesta básica. Hoje mesmo veio um senhor aqui na porta da igreja, e ele falou assim: eu sempre passo por aqui. Eu sempre passo por aqui e olho, né? Mas hoje eu estou precisando de uma ajuda do Senhor. Nós estamos sem nada lá em casa. E aí o senhor vai perguntar: mas pastor, como é que o senhor sabe que ele não tinha nada lá dentro da casa dele? Porque você olha para a pessoa e logo você vê. Você conhece aquela pessoa que vai usar aquilo para outras finalidades. E aquela pessoa que realmente está precisando desse amor de Cristo Jesus. Que é, em alguns momentos, um acolhimento, uma conversa. Mas que é, em alguns momentos, um pacote de arroz, um pacote de macarrão e uma lata de óleo que ele vai poder chegar na casa dele e alimentar a sua família. E dizer: realmente, Jesus existe. Realmente, Deus existe. Porque eu saí e Deus proveu para mim aquilo que eu precisava. Eu tenho que comer hoje porque eu passei e Deus mostrou o seu amor para mim. Eu comentei com os irmãos o dia que o rapaz chegou aí na porta e ele precisava de dinheiro para ele, né, ir levar um currículo dele. E ele mostrou todos os documentos para mim. E a hora que eu dei o dinheiro para ele, ele ajoelhou aqui na frente da igreja e agradeceu: Senhor, muito obrigado, Senhor, porque eu saí de casa orando, que eu precisava dessa ajuda. E eu precisava dessa ajuda para eu poder cuidar da minha vida e cuidar da minha família. Eu precisava dessa ajuda e o Senhor proveu. As pessoas precisam sentir esse amor de Deus. E eles não vão sentir esse amor de Deus se não for através de nós, da nossa prática. Jesus está dizendo aqui que ouve a palavra e as pratica, é comparado a esse homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
Ele edificou em Cristo Jesus. Ah, amados irmãos, e quando nós edificamos em Cristo Jesus, nada, nada, nada pode nos derrubar. Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós estamos ali, né, arraigados, nós estamos ali presos, nós estamos ali seguros, nós estamos ali confiantes, nós estamos ali na força e no poder de Deus. Ninguém pode nos tirar dos braços de Cristo Jesus. Ninguém pode nos tirar debaixo da graça de Cristo Jesus, né? Aí ele diz assim, olha, e caiu chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Ela não caiu, ela não se desfez. Assim é a vida desse cristão, amados irmãos, que está em Cristo Jesus, que não só ouve a palavra, mas que pratica essa palavra, que vive essa palavra no dia a dia. A sua vida está estruturada sobre a rocha que é Cristo Jesus. Não está sobre pessoas, nem sobre doutrinas, nem sobre igreja, nem sobre ensinamento de homens, mas está em Cristo Jesus. Ele vive para fazer a vontade do Senhor, o nosso Deus. 3 detalhes importantes aqui para nós nessa questão. Primeiro, o alicerce, né? Edificou a casa sobre a rocha. Isto é, ele construiu, né, a sua vida sob a obediência da palavra do Senhor nosso. Não sobre o que ele ouviu, mas a obediência. Ele obedeceu a palavra do Senhor nosso. Ele ouve e coloca em prática no seu dia a dia. Amados, algo muito importante para nós compararmos com o mundo. Quando uma pessoa quer fazer uma faculdade de Direito, ele vai e faz e estuda todas as matérias de Direito e ele se forma em Direito. Se ele quer fazer Pedagogia, da mesma forma. Se ele quer fazer Medicina, Odontologia, da mesma forma, Engenharia, da mesma forma. Eles estudam aquelas matérias específicas e pegam o diploma. O cristão, ele não recebe um diploma aqui porque ele não estuda algo específico aqui. Ele estuda o geral da vida do cristão, para que ele se forme em uma pessoa cristã. Para que isso aconteça, é necessário que ele faça como esses outros profissionais da sua formação. Eles têm toda a aula teórica, e depois eles têm a aula prática, e depois eles têm os estágios. Na vida cristã também é a mesma forma. Para nós realmente mostrarmos que nós estamos sobre essa rocha, sobre esse alicerce, nós temos que ter a nossa prática. Não adianta nada nós sabermos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Apocalipse, tudo. Mas se nós não tivermos, nós não somos cristãos, quando nós somos cristãos, quando nós temos a nossa prática, nós estamos ali no alicerce, que é Cristo Jesus, né? E nós estamos vivendo ali em obediência, na prática da palavra. Nós temos a parte teórica, né? Depois nós fazemos os estágios, e depois nós vamos para a prática. É isso que tem faltado muitas vezes nas nossas vidas como cristãos. Falta a prática. Então, esse alicerce nós vamos ter, né? O alicerce daquele que edificou a casa sobre a rocha e construiu sobre a obediência, a prática da palavra. Em segundo, vamos entender que na nossa vida, Jesus está falando aqui nessa parábola, que nós passamos por provas. Então, sou cristão, estou vivendo, né, ali sobre a rocha, que é Cristo Jesus, e vem as provas. Sou cristão, eu digo que eu sou cristão, e estou vivendo, mas a minha casa é sobre a areia. Por quê? As doutrinas, os usos e costumes, né, a religiosidade da pessoa, o ego. Você não está ali servindo para louvor e glória do nome do Senhor nosso Deus, você está servindo porque você gosta de fazer aquilo. Irmãos, fiquem tranquilos do que eu estou falando, porque é fácil. E Jesus está dizendo, são muitos
que ele não está servindo num clube lá fora, então ele veio servir na igreja. Só que a igreja não é um clube, e muitos querem viver na igreja como se fosse um clube, e não muda de vida, e não é transformado, e não pratica a palavra do Senhor, o nosso Deus. E vem as provas vêm. Jesus está dizendo aqui, que você precisa estar sobre a rocha, porque vem as provas. Jesus está dizendo, olha, o cristão é provado sim, né? O apóstolo Paulo disse, nossas obras serão provadas, né? No fogo. Se for prata, se você estiver fazendo em prata, vai ser purificado. Se estiver fazendo em ouro, vai purificar. Mas se você estiver fazendo em palha, pau, madeira ou feno, vai queimar tudo. Não vai sobrar nada. Por quê? Porque as provas vêm. E quantas pessoas que desistem da caminhada, né? Aí Jesus diz assim, olha, transbordaram os rios. Olha só, imagina uma casa e o rio transbordando e a água chegando e batendo contra a porta da casa e contra a parede da casa ali. Jesus está dizendo que vai acontecer assim. E soprou o vento e veio o vento contra aquela casa e vai e deu quando ímpeto contra aquela casa e bateu. A prova chega na nossa vida também. Quantas pessoas que desistem? Por quê? A casa não está sobre a rocha que é Cristo Jesus. Não tem um alicerce que é Cristo Jesus. Aí ela desiste. Primeira prova que nós passamos, quero compartilhar com os irmãos aqui, são as provas da tribulação. Eu não vou ler o texto para nós irmos muito longe por causa do nosso horário. Mas lá em Gênesis 22, 21, o Senhor fala com Abraão e pede o seu filho Isaque em sacrifício. Foi uma prova que o Senhor colocou ali para Abraão, né? Que prova que o Senhor permitiu para Abraão. Mas ele tinha estrutura, ele estava firmado na fé em Deus. Eu creio. Quando ele estava subindo, o que ele disse? Deus providenciará. Deus proverá para si o cordeiro. E vamos em frente. Lá em 2 Coríntios, né, capítulo de número 1, verso de 3 a 11, fala a respeito das provas que nós vamos passar por aqui. E que vamos ser provados mesmo, e que vamos passar mesmo por lugares apertados, mas nós estamos com a nossa casa construída sobre a rocha que é Cristo Jesus, então nada pode nos abalar, nada pode nos fazer desistir. Vamos passar também por tentação. José passou por tentação lá na casa de Potifar. Pedro passou, né, por tentação, ele foi provado e ele negou Jesus. Então todos nós vamos passar. Não tem como não passar por provação neste mundo. Vamos também, amados irmãos, passar por provações de perseguição e muitas vezes de morte. Nós temos lá o exemplo de Estevão, né? Atos 7, 59 e 60. Temos o exemplo de Dorcas. Dorcas, serva do Senhor, veio a falecer. Ela ressuscitou depois, mas ela veio a falecer. Ela morreu. Dorcas morreu. Então vamos passar por provações desse tipo. Tiago também, né? Passou a fio de espada, veio a falecer. Porque são as provas que nós vamos passar neste mundo. Nós temos que estar preparados para não fugirmos nesses momentos e enfrentarmos. E permanecermos firmes no Senhor. E sabe, não, aconteça o que acontecer. Deus é Deus. E a minha vida está nas mãos do Senhor nosso Deus. Eu não vou desistir de Cristo Jesus. Eu não vou desistir do Evangelho de Cristo Jesus. Quantas pessoas que já desistiram? Porque estavam com suas casas construídas sobre a areia. A fé não era na rocha. A fé era na doutrina. A fé era em pastores. A fé era em pessoas. A fé era em denominações. Então eles desistiram. A casinha deles foi destruída. Por que motivo? Não estavam na rocha que é Cristo Jesus. Porque Jesus está dizendo, olha, fique na rocha porque as provações vêm. Ele está dizendo aqui, ó, as tempestades vêm. E as tempestades vieram contra aquelas casas. E o resultado? O resultado de tudo isso? Que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Ela ficou firme diante dos ataques físicos, espirituais e circunstanciais. A razão da estabilidade dessa casa foi a
obediência, a prática da palavra do Senhor, nosso Deus, no nosso dia a dia. Então, amados, nós precisamos estar firmados na rocha, que é Cristo Jesus. Precisamos ter essa prática no nosso dia a dia. Aquilo que nós temos aprendido, precisamos colocar em prática no nosso dia a dia. As pessoas precisam conhecer que Jesus não vai descer dos céus para vir socorrê-los, mas que Ele vai socorrer as pessoas e este mundo através de mim, através de você, através de cada um de nós. Nós somos a presença de Cristo Jesus hoje sobre a face da terra. É através de cada um de nós que Ele faz a sua obra. E é aqui que nós somos provados mesmo no nosso dia a dia e temos mesmo que estar pronto para toda e qualquer aprovação. E a hora que passar uma aprovação, vier outro, vai dizer: Senhor, eu estou aqui, pode, Senhor. Eu estou aqui para servir, Senhor. Não tem problema, Senhor. Pode me usar, eu estou aqui, Senhor. Porque muitas vezes nós pedimos: oh, Senhor, usa-me, Senhor, né? Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que lhe agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Aí quando o Senhor vai usar, Senhor, mas não, Senhor, oh, não, nessa aprovação não, Senhor, como flecha, não me atira como flecha, não, Senhor, eu tenho medo de altura, né? Como ponte, Senhor, eu não sei ser ponte, não, eu não sei fazer ligação, não, vai lá, você vai ter que agora conversar com aquelas duas pessoas que tiveram aquele problema e vai ter que reatar amizade entre eles. Mas eu não sirvo para ser ponte, não, de jeito nenhum. Eu não gosto de confusão, eu não gosto de briga, eu não gosto de intriga, eu não aguento essas coisas. Mas você não queria ser ponte? Você não quer ser ligação? Então vai lá fazer a ligação. Mas eu não sei lá naqueles bairros e pregar o evangelho. Mas você não queria fazer ponte? É para você fazer a ponte entre as pessoas e Deus. Você vai falar de Jesus, as pessoas vão se encontrar com Jesus, porque você vai ser essa ponte de ligação. Mas cantar, você canta muito bem. Então nós precisamos, amados, nos deixar ser usados realmente pelo Senhor. E passar pelas provas. E saber que as provas, olha, você estiver passando da prova, dá glória a Deus. Não lamenta, não reclama, dá glórias a Deus. Fala: Senhor, eu te agradeço porque isso tem me colocado mais perto do Senhor ainda. Eu louvo o Senhor porque eu estou passando por essa situação, porque se eu não estivesse passando por isso, eu não sei o que seria da minha vida. Eu nem sei o que é que eu estaria fazendo hoje. Mas eu louvo o Senhor porque eu estou passando por essa tribulação. Estou louvando o Senhor porque as águas estão batendo, o vento está soprando, mas eu estou firme com Cristo Jesus aqui. E eu glorifico o teu nome, Senhor. Porque, amados irmãos, o resultado, né, é que nada pode nos destruir. É que nada pode nos separar do amor de Deus. É que nada pode fazer qualquer mal contra a nossa vida, porque nós estamos na rocha que é Cristo Jesus. E ele conclui aqui dizendo que o imprudente foi destruído. Não dá para conversar, não dá para falar mais nada. Nem vamos conversar e nem vamos falar sobre ele. Por quê? Foi destruído. Deixou de existir. A casa deixou de existir. Caiu tudo. Então que nós possamos observar, amados irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus. Não basta ouvir, não basta ir à igreja, não basta ser religioso, é necessário ser praticante da palavra para que venhamos obter resultados. E qual resultado? A nossa casa está sempre ali firme, a nossa casa está sempre ali, naquele mesmo lugar. E a gente vê o vento e vê a tempestade, vem tudo, mas nós permanecemos sempre firmes. Por quê? Nós estamos sobre a rocha. E o Senhor não permite que nós venhamos a vacilar por nada neste mundo. Amém? O desafio é exatamente esse: viver uma vida cristã que possa impactar o mundo. E viver essa vida cristã que possa, amados irmãos, demonstrar para o mundo que nada e ninguém nos abate. Nada e ninguém nos leva à desistência. Porque o Senhor
está conosco e nós estamos sobre a rocha eterna. Então nós temos um cântico, né, que diz: rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar, só teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, pode a mim, Senhor, valer, do pecado proteger. Amém. Que Deus abençoe rica e poderosamente. Os irmãos estão aqui, os irmãos estão lá em casa também. Um forte abraço para você. Que essa palavra fale muito ao seu coração. Que você viva essa palavra, pratique essa palavra e que a sua casa esteja sobre a rocha. E que venham os ventos e que venham as tempestades. Você estará sempre firme, porque você está firme na rocha que é Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de graça, de poder e de misericórdia. Nós louvamos, exaltamos e glorificamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é o alicerce da nossa vida, porque o Senhor é a rocha eterna, o Senhor é a pedra angular, onde nós temos, ó Pai, estribado, onde nós temos, ó Deus, colocado, onde, ó Deus, nós temos firmado as nossas vidas, Senhor. E por isso, ó Deus, por mais tempestades que venham, por mais ventos que venham, Pai, nós permanecemos firmes, porque o Senhor é o nosso Deus e nós somos teus servos. Nós permanecemos firmes porque não estamos, ó Deus, estribados na religiosidade. Não estamos estribados nas doutrinas dos homens. Não estamos estribados, Senhor, Deus, em pessoas, Senhor. Mas estamos, ó Deus, firmes, tão somente na palavra do Senhor nosso Deus. E vivemos para o louvor da Tua glória e para a glória do Teu nome em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Amém, amém, amém.